Bem-vinda. Obrigada, Tânia Tati. Isla, tá certa a pronúncia? Islas. Islas. Isso. Tânia Islas. Você é de onde, Tânia? Eu sou de Ribeirão Preto. Fez boa viagem? Fiz boa viagem, graças a Deus, foi tudo bem. Legal. Um pouquinho longinho daqui, pegou uma boa estrada. Longinho, peguei sim. Peguei 3 ônibus, né? Porque venho até Campinas, depois de Valinhos, até Valinhos, depois de Valinhos até aqui na TV. Legal. Importante que você chegou bem. Foi tudo bem, E eu graças espero a que Deus. você possa também fazer uma boa viagem de retorno. Amém. E depois retornar muitas vezes para o programa. Amém. Parabéns pelo seu trabalho. Você, especialmente, arte na madeira, né, no MDF. Muita coisa com stencil. Isso. Decoração com papel também. A gente vê ali o papel Eu de trouxe scrap. as peças hoje, Tati, mais com o stencil, que é a aula que eu vou procurar passar para o pessoal, né? Então, E eu dá pra trouxe fazer as tanta amostras. coisa, né, Muita, Tânia? né, Tati? E stencil é tão barato e tem cada um mais lindo que o outro, né? E caixas, eu sou apaixonada e é uma das aulas que a gente também percebe mais retorno, número de acessos aí nos nossos vídeos, no nosso portal, porque é um presente bacana, decora o ambiente e você consegue organizar. E mulher sempre tem muita coisa para organizar, para guardar, para separar. Sempre e sob uma essas caixinha. caixas, né, multiuso, essas caixinhas porta-treco, gente, é sempre uma boa dica de presentes. Tá chegando alguma data especial, você não sabe o que dar de presente? Uma caixinha é sempre legal. Aí você pode colocar um mimo, né, um docinho, uma guloseima, de repente fazer um kit banho, pôr uma toalhinha dentro. Mas a caixa é muito bacana e você pode fazer. E aí quando a gente faz tem um valor muito mais especial, É personalizado, né? Adorei. Essa é a nossa aula. Essa é a aula, uma caixa multiuso, né? Você pode guardar um monte de coisa aí, pode guardar escova de cabelo, pode pôr bombons, né? Numa mesa de centro. É uma caixa bem bonita, dá pra fazer muita coisa com ela. E olha o trabalho com o stencil, gente, como Então, agrega valor essa à peça. é a intenção, Tati. Ensinar o stencil claro num fundo escuro. Você tá vendo que o fundo da peça é escura, né? A gente faz muito stencil em peças claras. Em peças escuras, quase a gente não faz. Vamos fazer então? Vamos e fazer, ensinar então. como fazer agora. Eu vou ensinar a parte de baixo primeiro, Perfeito, tá, Tati? a base da caixa. É isso, a base da caixa. É o seguinte, eu percebi ao longo do tempo que esse pincel redondinho é um dos pincéis mais fáceis de você estar fazendo o stencil. Ele não tem erro. Pra quem não tá começando, Tati, pra quem tá começando, ele é ótimo, viu? É um pincel de cerdas duras. Então, eu usei na parte de baixo o amarelo indiano. Tá. Eu vi que ali você já preparou a peça. Ó, aqui a gente vai fazer na plaquinha, mesma coisa que o pessoal vai fazer nas caixas em aqui casa. eu preparei a peça, eu passei uma demão de goma laca e lixei com uma lixinha 220. Tá. Depois eu pintei com mineral, isso é a gosto, né, da pessoa. Eu acho que essa parte todo mundo dá pra fazer, né? Tá lixadinha, tá bem certinha. Aí eu usei um stencil, mas eu vou dar a dica de fazer as listras com a fita crepe também, pra pessoa às vezes não acha, né, não fica assim perdida, sem saber fazer. Então, eu carrego o pincel e depois eu tiro um pouco da tinta. Eu não posso vir no stencil com o pincel carregado, porque eu vou manchar muito. Ele vai entrar por baixo a tinta e vai manchar o desenho do stencil. Eu não costumo prender o stencil, sabe por quê, Tati? Eu já percebi, principalmente quando a gente vai fazer a peça com textura, como eu vou fazer aqui, quando você vai tirar a fita crepe, ele sobe e desce, então ele acaba estragando o teu trabalho. Então, eu posiciono ele. Aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um pouquinho mais escuro que minha peça, pra dar pra visualizar. Pra dar pra visualizar bem. Ó, na parte do centro, é bem de levinho, não é nada muito forte. É assim, uma listra bem delicada. Eu vou passando. Aqui também. Eu vou fazendo isso, reforçando mais as pontas. De vez em quando, eu dou uma olhadinha pra ver como tá ficando, ó. E a listra tá ficando perfeita, tá vendo? Eu posso fazer também com a fita crepe. Quem não tiver o stencil de listinha, pega uma fita crepe. Aqui eu já pus uma, né? Já coloquei uma. Você coloca, passa o dedo. Vem aqui, do mesmo modo. Você vai meio que limpando, viu, Tati, o pincel na peça. Não é carregando de tinta, não. É pintando mesmo. É limpando o pincel. Olha, quando você tira, ele também fica listradinho. Não se prenda ao stencil, não. Aí, na parte de baixo, eu fiz isso daqui. Eu trouxe um passo adiantado para eu ensinar a fazer a sombra. Como eu faço a sombra? Como esse pincel tá com tinta clara, eu posso usar ele com uma tinta mais escura. Eu usei um tom de marrom.
mas você usa aí o tom que mais lhe agrada. Do mesmo modo, carrega, tira todo o excesso do pincel. Não pode ir com excesso, principalmente para fazer a sombra. Tira bem, posiciona novamente. E nos cantinhos, eu venho, ó, delicadamente. Então, ele já vai ficar meio com luz e sombra. Eu vou fazer a sombra, mas ele vai ficar com luz também. Dou uma descarregada um pouquinho no meio da listra. É bem simples, às vezes as pessoas ficam com medo de não dar certo, de borrar. Se vier com o pincel sem tinta, não tem como borrar. Olha, ele fica sombreado. Bonito, olha a diferença, né? Dá diferença, não dá, Tati? Ó, aí eu trouxe uma pronta. Na parte de baixo, eu fiz um carimbo. Eu vou ensinar a fazer o carimbo também. Carrego com a tinta. Eu vou pôr um pouquinho mais. O pincel tem que estar seco para você fazer o carimbo. Tem que esticar bem numa bandeja bem lisinha, porque o certo seria uma carimbeira, mas como a gente sempre dá um jeitinho, então a gente improvisa recicla, né? Uhum. Reaproveita a bandejinha. Reaproveita a bandejinha. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem em casa, fácil de Aí encontrar. posiciona o carimbo, dá uma apertadinha. O próprio bandejinha me dá a dica de que já tirou toda a tinta de lá. Venho aqui e fica assim. Eu dei só uma carimbadinha só para dar um charminho ali na parte de baixo. Ficou lindo. Adorei o seu charminho. A parte de baixo ficou pronta. Agora nós vamos na parte de cima. Eu carimbei de um lado, do outro. E a coroinha que eu fiz ao lado, eu vou ensinar a fazer em cima aí, vai dar para aprender tudo. Né? Tem uma aqui também. Na tampa, eu usei um tom escuro. Eu usei um vermelho, assim, bem queimado. Mas você pode usar um preto, um marrom. É aí que vem o truque. Eu peguei o stencil, eu peguei um pincel do mesmo do outro, né? Tá. Eu vou passar o fundo branco, Tati. Porque se eu passar aquela tinta amarela direto aqui, o que vai acontecer? Ela vai sumir no fundo branco, no fundo escuro. Tá. Então, eu tenho que pôr branco por baixo para eu trabalhar a cor que eu quero em cima do branco. Tá. Esse é o pequeno, assim, truque que tem. E aqui eu vou passar em ponceado, assim, ó. Eu tiro o excesso aqui na lateralzinha para eu ter firmeza, para eu ter certeza de que não vai borrar. Tá. E venho dando batidinhas assim, ó. Eu vou fazer como isso? Eu vou dar 2 demãos. Eu vou dar uma demão, esperar secar e vou dar outra demão, para ele ficar bem... Ainda com o branquinho. Com o branquinho. Tá, 2 demãos com branco. Desse jeito, você pode fazer até em cima do preto. Que se for, por exemplo, uma flor clarinha, ela vai ficar clarinha, porque você já deu a base branca. E a caixa preta com a flor clara vai ficar bem bonita então, também. Eu poderia ter feito, né? Mas... Quem sabe é legal pra gente outra. dar várias ideias pro pessoal de casa. Dá, no marrom também raso. fica bonito. Eu vou fazendo isso. E é diferente, né? Esse trabalho do stencil no fundo escuro. No fundo escuro, todo mundo faz o stencil no fundo claro, né? No fundo escuro, diferente. Normalmente o pessoal não faz. Aí, ó, ele ficou assim, ó. Ele ficou escurinho. Legal. Bem Esse clarinho. já tem as 2 demãos. Esse já tem as 2 demãos. Tá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou posicionar o stencil novamente. Me ajuda aqui. Aqui, ó. Eu pus ele ao contrário. Aí. Posiciono ele novamente. E agora eu não vou fazer mais em movimentos de batidinhas. Eu vou fazer em movimento circular. Porque eu quero que ele fique parecendo um aerógrafo, sabe? Eu não quero mais batidinho. Eu vou pôr a tinta, tirar ela e venho fazendo assim, ó. Com o branco batidinhas e com o amarelinho movimento circular. Movimento circular. Tá. Quem quiser fazer batidinho, pode fazer também, mas eu fiz assim. Não dói o braço, fica mais gostoso de fazer. Ó, vai fazendo. Eu adorei essa sua dica, fazer sobre o fundo escuro. Fazer sobre o fundo escuro. O fundo claro é o comum, né? Vai limpando o pincel do mesmo jeito aqui na peça. Em cima do stencil. Você vê que vai pouquinha tinta, né, Tati? Bem pouquinha. Ó.
Eu vou fazer só uma flor. Dá pra fazer mais? Pode fazer mais um pouco? Temos 9 minutos. Então, Exatos. vou fazer mais um pedacinho. Aqui, nesse caso, a pessoa poderia fazer as folhas um verde clarinho. Ela poderia pôr cores no stencil. Eu que optei por fazer só num tom assim, de um beijinho, né? De um amarelinho. Mas a pessoa poderia pôr o verde. Ela poderia pôr a cor que ela quisesse, porque em cima do branco vai ficar na cor que ela colocar. Não vai sofrer influência do escuro de baixo. Bom, fiz isso aqui. Eu vou colocar agora, eu vou fazer uma sombra com o vermelho. Eu vou dar uma corzinha nessa folha, nessa flor, que ela vai ter também uma sombra. Então, ó, a mesma coisa. Ponho tinta, tiro todo o excesso, pode ser num paninho, pode ser num papel, seguro. E sempre no meio, Tati, por quê? O lado de fora das flores, ele sofre o efeito da luz, então eles são mais claros. Tá. Então, o escuro é sempre mais na parte central, né? Porque ele tem bastante sombra. Então, eu vou fazer assim bem... Eu não vou cobrir todo o amarelo, não quero cobrir todo o amarelo. É só para dar um charme. No fundo, sempre um pouquinho mais escuro. Assim, dentro, né, da folha, da flor. As beiradas são sempre assim, mais claras. Aqui na folha também, a folha é verde, mas aqui tá sendo quase que um monocromático, né? Quase que uma cor só. Eu gostei dessa sua proposta de manter. Você gostou? É porque é um jeito legal da pessoa observar como é que faz. Ficou uma caixa fina, né, Tânia? Ficou, Tati? Você gostou? Olha lá, gente. Quem quiser pode fazer as folhinhas verdes também. Pode. Mas eu gostei ela toda assim. Você viu? Ela tem as sombrinhas dentro. Você não consegue enxergar cadê ela. Ela não ficou um chapado de amarelinho. Ela ficou com sombra e luz. O amarelo acabou ficando luz. A mesma coisa, eu vou pegar aquele marrom que eu tinha usado antes. Eu fiz assim, um pouco mais largo. Agora, o marrom, eu vou fazer um pouco mais fechado. Um pouco mais só no meio, não cobrindo a cor clara. Ó, o interessante é que dá pra abrir, ó, e você vai vendo o que tá acontecendo, tá vendo? Perfeito. Aqui eu fiz evidenciado um pouco mais, um pouquinho mais escuro pra dar pra perceber, né? Porque a peça é bem sutil, mas é isso aqui, ó. Não tem... Vou fazer um pouquinho mais aqui. Ó, é assim. Legal. Deu pra pegar, não deu, Tati? Tranquilo, Tânia. Agora, pra gente finalizar nos nossos últimos 5 minutinhos, eu quero aprender essas flores de papel que você falou que ficou linda. E eu vou fazer isso daí, rapidão. Ó, ficou linda a coroa. o stencil que eu te falei que o pessoal tem um pouco... Eu vou até fazer nesse aqui, ó. O pessoal tem um pouco de dificuldade de fazer o stencil com massa. Uma dica é você pegar uma espátula bem pequenininha. Tá. E você seguir os desenhos do stencil, porque ele tem umas beiradinhas, tá vendo? Ele é todo... se você for de qualquer jeito, ele vai acabar entrando por baixo. Então, carrega as costas da espátula, tá, né? E venho, ó. Não prendi também, pra hora que eu for tirar a fita crepe, eu não correr o risco de levantar e estragar o stencil, tá vendo? Eu venho assim, bem tranquilo. Posso alisar depois, sem medo. Bem lisinho. Pego numa pontinha. Levanto. Olha, ele fica perfeito. Não tem erro, vendo? Aí, Tati, o que eu fiz? Rapidinho pra secar também, né, Tânia? Ah, rapidinho. Coisa de meia hora já tá seco. Olha aqui, gente. Eu usei a fita, o adesivo permanente, porque eu pus uma folha de ouro, né? Então, como você vai fazer? Pega um pincel desse bem ruinzinho mesmo, desse bem acabadinho, o que tá estragadinho. Na sua textura seca, você vem, passa em alguns lugares que você quer dar brilho. Depois ele vai ficar mordente. Eu já trouxe esse aqui com mordente. Eu vou pegar um pedacinho de folha de ouro. Ela faz uma sujeirinha. Ó, e vou... Onde tem o mordente, ela vai colar. Aí, ó, com
um pincel, eu varro